Olá, chegamos com mais um episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela AMPU Brasil, a Associação Nacional de História. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor da Universidade Federal de Goiás, Breno Mendes, sobre o legado de Paul Ricoeur para a teoria e filosofia da história. E se estão gostando do conteúdo produzido pela AMPU, não deixem de seguir nossos canais do SoundCloud, YouTube e Spotify. E lembrem-se, estamos vivendo o pior momento da pandemia do Covid-19 no Brasil. Se puderem, fiquem em casa. Se não puderem, se protejam. Cuidem de vocês e cuidem dos seus. Nesse episódio, eu irei apresentar para vocês um panorama sobre as pesquisas que eu tenho realizado sobre as contribuições de Paul Ricoeur para o campo da teoria e filosofia da história. Para tanto, eu irei focalizar de modo mais detalhado a pesquisa que eu realizei no âmbito do doutorado em História na Universidade Federal de Minas Gerais, que contou com a orientação do professor Douglas Átila, do Departamento de História, e a coorientação do professor Ivan Domingues, do Departamento de Filosofia. O título da tese é Existência e Linguagem, o problema do sentido na filosofia da história de Paul Ricoeur. Aliás, desde já, convido vocês a acessarem o texto completo que está disponível na internet, pois com certeza eu não vou conseguir esgotar todas as questões nos limites desse breve podcast. Para delimitar melhor a abordagem da minha pesquisa de doutorado, eu decidi me concentrar no conceito de sentido, porque, além de ser uma categoria central para a hermenêutica, ele me permitiria compreender o tipo específico de filosofia da história desenvolvido por Ricoeur, que é diferente das filosofias especulativas da história de matriz hegeliana. Além disso, embora o conceito de sentido seja recorrente na filosofia ricoeuriana, eu ainda não havia encontrado uma interpretação mais aprofundada e sistematizada sobre o tema, especialmente do ponto de vista da teoria e filosofia da história. Diante disso, a hipótese central da minha pesquisa é que o problema do sentido na filosofia ricoeuriana poderia ser interpretado a partir da combinação dialética entre um pensamento sobre a existência e uma filosofia da linguagem. Em outras palavras, isso significa que a compreensão da existência humana no tempo demanda a mediação dos significados produzidos pela linguagem. Da mesma forma, os significados produzidos pelo discurso só ganham seu verdadeiro sentido quando trazem algum tipo de orientação e significado para a experiência. Assim, a categoria de sentido opera uma mediação entre a ontologia e a epistemologia, sem desembocar em uma síntese final ou saber absoluto, mas constituindo uma dialética imperfeita, aberta e fragmentária, sob o signo do inacabamento. Trocando em miúdos, a minha proposta é que, apesar das suas diferentes ênfases, o principal legado de Paul Ricoeur é evidenciar que a filosofia da história não pode se concentrar apenas em questões epistemológicas, mas deve também colocar em primeiro plano a ontologia da historicidade humana. Tal hipótese me parece ser ainda mais adequada se levarmos em consideração que, como foi destacado por Koselleck, o próprio conceito moderno de história carrega em si uma polissemia semelhante, pois se refere tanto à experiência da história como ao seu conhecimento científico. Afinal de contas, usamos o conceito de história tanto para a experiência temporal quanto para a narrativa que elaboramos sobre a nossa existência. Nesse sentido, o argumento de Ricoeur é influenciado pela filosofia da existência, cuja principal contribuição para o campo da filosofia da história é justamente a ênfase na categoria de historicidade como fundamento ontológico do fenômeno histórico. Depois de apresentar de maneira breve a minha hipótese de trabalho, só me resta fazer uma rápida apresentação
do modo como a tese foi estruturada. Para fundamentar o meu argumento central, eu lancei mão de um expediente típico da história intelectual e desenvolvi uma abordagem sobre o percurso filosófico de Ricoeur e fiz uma proposta de periodização. Gostaria de destacar, nesse sentido, um texto publicado pelo próprio autor no ano de 1973, cujo título é significativo para os meus propósitos: Do existencialismo à filosofia da linguagem. Mais do que apenas reproduzir a interpretação que Ricoeur tinha sobre si mesmo, minha proposta é, de alguma maneira, problematizá-la. Em primeiro lugar, porque defendo a tese de que Ricoeur jamais deixou de ser um pensador da existência, mesmo sem nunca ter se confundido com um existencialista na linha de Sartre. Além disso, tal como eu entendo, ser um pensador da existência significa perceber que a historicidade humana é ambígua. Ela comporta não apenas a produção de sentido, mas também é profundamente marcada pela contingência e por aquilo que é sem sentido. Outro esclarecimento conceitual importante diz respeito à categoria de filosofia da história. Ao longo da tese, eu trabalhei com a distinção introduzida pelo professor de Harvard, Aviser Tucker, entre filosofia da história e filosofia da historiografia. Nesses termos colocados por Tucker, a filosofia da história pode ser entendida como uma reflexão filosófica não apenas sobre a finalidade e o sentido do processo histórico, mas também sobre as suas contingências. E, por outro lado, a filosofia da historiografia pode ser concebida como uma análise das condições de possibilidade epistêmicas do nosso conhecimento sobre o passado. Uma teorização sobre aquilo que os historiadores e as historiadoras escrevem. Depois de ser questionada em diversas ocasiões sobre a pertinência e os limites dessa distinção conceitual, eu cheguei à conclusão de que, embora ela seja esclarecedora e didática, ela não pode ser adotada de maneira estanque e inflexível. Dizendo de modo mais claro, ao longo da minha pesquisa, procurei mostrar como a filosofia da história de Paul Ricoeur problematiza e desestabiliza as fronteiras entre a filosofia da história e a filosofia da historiografia. Em outras palavras, procurei demonstrar que o problema do sentido da história na filosofia ricoeuriana acontece por meio da articulação entre uma ontologia da historicidade e uma epistemologia da historiografia. Ou seja, Ricoeur faz filosofia da história e filosofia da historiografia. As duas categorias não são excludentes no caso de Ricoeur. Obviamente, nos limites dessa breve apresentação, eu não vou conseguir demonstrar para vocês como eu gostaria todas as nuances e detalhes do meu argumento. Para encerrar minha fala, eu farei uma apresentação ligeira, muito rápida da periodização que eu propus da filosofia ricoeuriana. Certamente outros recortes são possíveis, mas, tendo em vista os meus objetivos e o meu argumento central, eu proponho que o pensamento de Paul Ricoeur seja dividido em 3 grandes momentos, salientando desde já que as balizas cronológicas podem e devem ser manuseadas com certa flexibilidade. O primeiro momento dessa periodização teve início no ano de 1947, com a obra Karl Jaspers e a Filosofia da Existência, escrita em parceria com Miguel Dufresne. E esse período vai até o ano de 1960, ano em que foi publicada a obra A Simbólica do Mal. Nesse primeiro momento, o método adotado por Ricoeur é a fenomenologia russelliana, ou, para sermos mais precisos, uma fenomenologia existencial, cujo principal objetivo era descrever o sentido da experiência vivida. O que mais me interessou nesse período foram 2 questões. A primeira,
a fenomenologia da história que o filósofo francês começou a delinear a partir de sua leitura da obra de Edmund Husserl, especialmente a obra A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. A outra questão é a primeira formulação de algo como uma filosofia da história, que Ricoeur empreendeu no livro História e Verdade, sendo que, a partir dessa mesma obra, eu procurei compreender a influência da teologia cristã sobre a concepção de história de Ricoeur. Na minha leitura, o grande problema de Ricoeur com a fenomenologia existencial diz respeito ao plano da linguagem. Como se sabe, nos anos de 1960, o chamado giro linguístico era hegemônico no cenário intelectual francês. Foi precisamente nesse contexto que Ricoeur realizou o enxerto da hermenêutica na fenomenologia, inaugurando aquilo que eu chamo de segunda fase de sua filosofia, de acordo com a periodização que eu estou propondo. O ponto de inflexão para essa transformação, como eu já disse, é a obra A Simbólica do Mal, que realiza uma notável mudança de método em sua filosofia. A abordagem, que antes era mais puramente conceitual e fenomenológica, cede espaço para a interpretação hermenêutica dos símbolos e dos mitos que narram a origem do mal existente no mundo. Em resumo, o argumento central é que, ao incluir a compreensão dos símbolos e dos mitos no percurso da compreensão de si, Ricoeur incluiu também a história como fenômeno no caminho da autocompreensão discursiva de si mesmo. Assim, Ricoeur insere a historicidade no domínio da reflexividade, mostrando que o domínio da história não se resume ao campo do contingente desprovido de sentido. Nisto, ele se contrapõe de maneira clara ao existencialismo de matriz sartreana. Por fim, na terceira e última parte da tese, eu abordei o que chamei de terceiro período da filosofia ricoeuriana, com destaque para as conexões entre os temas da narrativa, da identidade e da memória. Em virtude da limitação de tempo, eu destacaria apenas que nessa parte da tese eu procurei trabalhar com uma importante característica do problema do sentido na filosofia ricoeuriana, a sua ubiquidade, isto é, a faculdade, a capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A ubiquidade do sentido. Levando em consideração a tese central de tempo e narrativa, podemos perceber claramente uma ubiquidade do sentido. Ou seja, o sentido é produzido e circula tanto no plano da ação e da existência, quanto no plano da linguagem e de suas articulações narrativas. Pois o pressuposto ricoeuriano é que entre a dimensão temporal da experiência humana e a atividade de narrar uma história existe uma correlação necessária e transcultural. Para encerrar, nas considerações finais da minha pesquisa, eu apresentei um ensaio sobre o tema do perdão, o qual eu interpreto à luz da seguinte hipótese, que dialoga com as reflexões mais recentes do historiador François Hartog. A hipótese do ensaio final é a seguinte: nos quadros da filosofia da história, o perdão poderia ser compreendido como uma forma de salvar o problema do sentido da ameaça do mal e continuar crendo em história. Enfim, nos últimos passos da minha odisseia do sentido, eu escolhi o caminho do ensaio por acreditar que o melhor ponto final é aquele que mantém o problema em aberto. Em linhas gerais, Ricoeur defende que o perdão opera uma transformação no sentido do passado, fazendo com que ele diminua sua carga dolorosa quando lembrado no presente. O pequeno poema que encerra o livro A Memória, a História, o Esquecimento é um convite
ao exercício de pensar o sentido da história e pensar a existência humana sob o signo do inacabamento. Afinal, os significados que podemos elaborar pela linguagem sempre podem abrir uma pluralidade de sentidos para a existência. E eu cito esse poema final do livro A Memória, a História e o Esquecimento para também encerrar a minha fala, agradecendo pela atenção de todos vocês. Abre aspas. Sob a história, a memória e o esquecimento. Sob a memória e o esquecimento, a vida. Mas escrever a vida é outra história. Inacabamento. Fim de citação. Muito obrigado pela oportunidade. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.